Você tem coragem de olhar para o teu irmão e dizer: Feliz Natal, seu pobre de espírito? Hein, Elaine? Por que isso? Que na verdade é aquilo que nós somos. E é um privilégio sê-lo. Pobres de espírito. Para as pessoas que não conhecem a Cristo, você chamar alguém de pobre de espírito significa, tem um sentido pejorativo, tem um sentido de você se compadecer até dessa pessoa. Coitado, pobre de espírito. Isso para as pessoas que não conhecem a revelação de Deus através da sua palavra, vão dizer: um pobre de espírito é um coitado. É alguém que merece pena, compaixão. Fulano é pobre de espírito. Mas para a visão bíblica, o sentido é completamente outro. Pobre de espírito é alguém que foi agraciado por Deus e que reconhece a sua miséria de espírito ou a sua miséria espiritual. Pobre de espírito é alguém altamente favorecido por Deus e que é rico da vida de Cristo nele. Esse é pobre de espírito segundo a ótica bíblica, ou seja, a ótica de Deus. E o título desse nosso boletim aqui hoje é um título meio curioso, até meio diferente. Para Deus, ser feliz é 3 pontos. O que suscita uma pergunta: o que é ser feliz para Deus? É aquilo que o pobre de espírito é. Alguém feliz, segundo a operação de Deus na sua vida. Vamos ler o texto juntos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pai, revela a tua palavra aos nossos corações e nos faz ver o quanto nós somos necessitados, carentes de ti. O quanto nós não temos nada, nem somos nada para te oferecer. Mas o Senhor nos faz felizes por sermos pobres de espírito, de acordo com a tua revelação. Muito obrigado, Pai, pela pobreza com a qual o Senhor nos conscientiza, que é a pobreza da nossa necessidade e a riqueza da tua presença em nós. Muito obrigado pela vida da tua igreja. Muito obrigado pela tua palavra que se revela a nós através do teu Filho. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Poderia tecer aqui um título relacionado com o Natal, mas eu confesso que achei que isso iria soar meio repetitivo, até piegas, porque Natal não é nada disso que a gente está vendo aqui no exterior, fora desses portões. É gostoso estar com a família, é muito bom, isso é prazeroso e deve ser incentivado. E é uma ocasião preciosa que a gente tem para testemunhar a vida que há em nós. É uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa mostrar quão grande é a felicidade que Ele implanta em nós através da vida do seu Filho. Esse comércio, essa atmosfera de espírito natalino, isso não chama mais a nossa atenção, até porque nós sabemos que isso não tem nada a ver com felicidade. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com cultura, tem a ver com religiosidade, tem a ver com emoção humana, tem a ver com comércio, mas não tem nada a ver com a revelação da palavra de Deus. Até porque um amigo nessa semana me disse o seguinte, a frase que eu anotei dele aqui: Jesus não nasceu para comemorarmos o seu nascimento, mas a sua morte. E essa é na ceia. Um amigo, líder de juniores, que responde pelo nome de Alcides, me falou isso. Eu achei isso muito significativo. Jesus não quer que a gente comemore seu nascimento, mas a sua morte e ressurreição em nós. É isso que representa algo da vida de Cristo para nós.
Vamos ao boletim. O conceito de felicidade, segundo os padrões impostos pelo sistema humano e que governa o modo de vida das pessoas sem Cristo, se resume na satisfação do próprio ego. O que mais importa às pessoas absorvidas pela rede da inimizade com Deus e a amizade com o mundo é o quanto elas podem ser contentadas ou beneficiadas em qualquer situação. E, se for possível, receber os aplausos de outras pessoas. Mas o que é felicidade segundo a ótica de Deus? Essa pergunta é feita agora. Se bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, então o que é ser feliz na ótica de Deus? Ser feliz na ótica de Deus é ser bem-aventurado, é ser altamente favorecido pela graça de Deus, é ser alguém que não busca a satisfação própria ou pessoal, ou do próprio ego, é alguém que está liberto de si mesmo. Feliz é a pessoa que não busca a satisfação própria, mas busca a satisfação em Deus, em Cristo, e por isso essa pessoa tem que perder a própria vida para ser bem-aventurada. Ela tem que ser pobre de espírito, mas antes do pobre de espírito vem o bem-aventurado, que é a ação graciosa de Deus na vida dessa pessoa. Feliz é aquela pessoa a quem Deus se revela no seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, essa pessoa é bem-aventurada. Não há aqui uma inversão de valores. Para o sistema do mundo, você só é feliz quando você é satisfeito, quando você tem uma vida que te agrada, uma vida que agrada aos seus padrões de contentamento. Quando eu tenho aquilo que eu quero, quando eu desempenho as coisas que eu gosto de fazer, isso é ser feliz, mas tudo circunda o quê? O meu ego, o meu prazer próprio, a minha satisfação própria. Isso é ser feliz para o mundo. É ser e ter as coisas que eu gostaria de ter. É ser o que eu gostaria de ser, mas não aquilo que Deus gostaria que eu fosse. Mas não aquilo que a vida de Cristo faz com que eu seja. Vocês percebem a inversão de valores que há no mundo? Felicidade é aquilo que eu quero, ou é aquilo que me agrada, ou é aquilo que me torna feliz por mim mesmo, de acordo com os meus próprios impulsos, com as minhas próprias vontades. Mas ser feliz, segundo Deus, é ser bem-aventurado. E para ser bem-aventurado, eu preciso perder minha própria vida. Porque eu não posso encontrar felicidade em mim mesmo. Porque eu não posso encontrar felicidade naquilo que eu quero, nas minhas próprias vontades. Porque eu não vejo felicidade em mim. O que eu vejo em mim é só aquilo que me agrada. Mas felicidade verdadeira vem de Deus. Felicidade verdadeira é vida de bem-aventurado. Vamos lembrar de uma coisa aqui. O bem-aventurado vem de Deus. É ação exclusiva de Deus. Bem-aventurado é quando Deus te faz ser bem-aventurado ou bem-aventurada. É quando Deus te felicita ou te torna uma pessoa feliz. Essa pessoa feliz, por sua vez, é pobre de espírito. Ou seja, reconhece a sua necessidade e a sua miséria espiritual. Então, felicidade para Deus é se reconhecer como um miserável, necessitado e carente da sua graça, que é a bem-aventurança. Então, a ordem de Deus, a sequência de Deus é essa. Ele dá e faz. Ele faz, é sua graça. Bem-aventurado. E torna a você e a mim
um pobre ou uma pobre de espírito, porque reconhece essa carência e essa necessidade. Vocês estão entendendo? A dinâmica de Deus é o contrário. Ela não vem do meu ego para lá, ela vem dele para mim. É completamente oposta ao espírito que está por aí, a maquiagem psicológica que está aí na vida das pessoas. Estava conversando com um rapaz, parece que nessa época as pessoas se tornam mais sensíveis. Não, acho que as pessoas se tornam mais, talvez, vulneráveis emocionalmente, mas não mais sensíveis, porque esse espírito que está aí não muda a vida de ninguém, não torna ninguém pobre de espírito, não faz ninguém reconhecer a miséria espiritual, faz reconhecer aí um Cristo histórico, um nascimento lá na Judéia, em Belém, mas o que isso transforma na vida das pessoas? Por isso que eu não me senti nem um pouco atraído por causa da data 25 de dezembro, escrever coisa de Natal. Poderia até ter feito isso, mas eu não senti essa necessidade, justamente porque eu sei que isso é uma coisa que não tem nada a ver com felicidade. Do ponto de vista da verdade revelada pelo Evangelho, que é a pessoa de Cristo, a verdade é uma pessoa e essa pessoa é Cristo, o enfoque muda radicalmente. Para Deus, felizes são aquelas pessoas que não encontram felicidade em si mesmas, nas coisas que as rodeiam ou no sistema cultural predominante, que é o espírito que está por aí. Sua felicidade vem diretamente da fonte celestial e que se encontra somente na pessoa do Filho amado enviado pelo Pai. Como são felizes as pessoas que aprenderam que não são nada e nada possuem sem que a vida de Cristo seja gerada em seus interiores. Felizes, segundo o ensino de Cristo, são as pessoas convencidas de sua própria miséria espiritual diante do único Senhor e Salvador da vida humana. Felizes são as pessoas que foram convencidas de que não são e nada possuem. Não são nada e nada possuem. Por isso que eu fiz aquela colocação. Você pode olhar para o seu irmão, você pode olhar no espelho e dizer: Feliz Natal, seu pobre de espírito. Sim, pobre de espírito é aquele que já foi, pela graça de Deus, convencido da sua miséria, convencido de que não é nada e de que não tem nada para oferecer. Mas isso é felicidade? Sim, porque é sair do amor a si mesmo, porque é parar de depender da própria vida e depender da vida daquele que tem a verdadeira vida que pode ser gerada em nós, que é a vida de Cristo. Fora disso, não existe felicidade. Ser feliz para Deus é ter a pessoa de Cristo dentro de cada um de nós. Essa é a colocação aqui. O Sermão do Monte contém a essência dos ensinamentos do reino celestial revelado por e em Cristo. Note, por e em. Revelação que vem por meio de Cristo. E revelação que só experimenta quem está em Cristo. Essas duas preposições aqui são primordiais. Apresenta um padrão de vida e comprometimento com os princípios divinos, que só uma pessoa pertencente ao reino dos céus pode vivenciar, só um pobre de espírito. Este ensino foi dirigido primeiramente aos discípulos, mas também ouvido e crido por muitas outras pessoas na ocasião em que foi pregado. Realmente isso fez eco para aquela cultura, para aquela população toda. Alguém já ouviu falar de um festival, não sei se já mencionei aqui, chamado Hogoromo, festival japonês, que acho que não tem ibope nem no Japão mais, mas eu já li sobre esse festival dentro da cultura japonesa, que é a história de uma criança que veio ao mundo para tirar os pecados do mundo. E essa criança foi recebida nos céus. E essa criança limpou os pecados da humanidade.
Você imagina se isso fosse predominante na cultura nipônica, que gancho isso não seria para a pregação do Evangelho? Isso quer dizer o seguinte, que lá, na época de Jesus, não só no seu nascimento, mas durante a sua vida e sua obra, e após a sua ressurreição no Pentecostes, tinham lá 14 nações que dissiparam para o mundo todo o Evangelho de Cristo. Que de alguma maneira foi cair em várias culturas, mas que não foi preservado porque a religiosidade humana foi mais forte do que essa história, em algumas culturas. Então é muito interessante ver que o Sermão do Monte foi um ensinamento central da vida de Cristo, que foi pregado e que foi disseminado. Não foi só uma coisa que ficou ali no monte, não. É a vida vivida na base da desistência, da desconstrução e da dependência que só a graça de Deus em Cristo pode proporcionar. Desistência, desconstrução e dependência. É tudo aquilo para o qual nós não estamos preparados para viver. Nós não queremos desistir, nós não queremos ser desconstruídos, e por nossa própria vontade, nós não queremos depender de Deus. Em suma, nós não queremos ser pobres de espírito segundo Deus. A nossa vontade não converge com isso. A nossa vontade não vai nessa direção. A nossa vontade vai na autodependência. Vai numa vida de independência de Deus. De sermos construídos à nossa própria maneira e não sermos desconstruídos. E nunca desistir das nossas vontades e abrir mão da nossa vida para ganhar a vida de Cristo. A nossa vontade, a nossa natureza humana vai no sentido oposto dessa colocação. E só a vida de Cristo pode fazer com que eu ande na desistência, na desconstrução e na dependência da graça de Deus. O ensino de Jesus Cristo, o ensino que Jesus Cristo proferiu naquela montanha, procura apresentar aos súditos do seu reino a maneira de viver que agrada ao seu Pai, revelada e possibilitada somente pela ação do seu Espírito. Segundo o critério de Deus, ensinado nas bem-aventuranças, não podemos ser felizes pelas nossas próprias pernas espirituais. Eu não posso ser feliz por mim mesmo. Eu não tenho perna para isso. Por mais que eu tente ser, por mais que eu tente ter, ou por mais que eu adquira coisas, por mais que eu possa angariar amizades, convívios, por mais que eu possa ter boa aceitação das pessoas, por mais que eu possa ter algum aplauso na minha vida, eu não posso ser feliz por mim mesmo. Bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que já reconheceram que não podem ser felizes por si mesmos. Esses são os pobres de espírito, que são ricos segundo Deus, que são felizes na ótica divina, porque são libertos de si mesmos. A revelação do reino dos céus deve nortear quaisquer valores ou práticas cristãs e em quaisquer âmbitos da vida terrena. É um problema muito grande isso aqui. É o ensino para uma vida nova e completamente distinta daqueles que não vivem a vida de Cristo. Nunca por méritos ou esforços pessoais, mas por meio da vida implantada daquele que vive em nós. Vamos ler Gálatas 2:20, que Paulo dá um retrato aqui com a maior precisão do que significa ser feliz segundo Deus. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já foi chamada a atenção aqui, até desse púlpito, de que não é pela fé no Filho de Deus, mas é a fé do Filho de Deus. E aqui a preposição está errada na minha tradução,
porque é a fé de Cristo fazendo efeito em mim. Eu não tenho fé para ser feliz e para viver a felicidade e a vida de Cristo. Você não tem, nós não temos. Mas a vida dele em nós nos faz crer e viver por intermédio dessa vida. E nos faz ser felizes, segundo Deus. Portanto, as pessoas bem-aventuradas ou altamente favorecidas pela graça divina, jamais dependerão de outra pessoa que não seja a bendita pessoa do Pai, revelado no Filho, para serem felizes. Sem a pessoa de Cristo, não há felicidade. Paulo descobriu isso lhe foi revelado. Em outras palavras, ele disse que a vida dele não tem sentido sem a vida de Cristo. Que a vida que ele vive, não é a vida dele mais. Que ele está morto para a vida dele. E agora, ele está vivo, porque a vida que está nele é a vida de Cristo. Então, Paulo é um bem-aventurado, foi um bem-aventurado, um altamente felicitado por Deus. A ética, isto é, o modo de vida ensinado pelo Sermão do Monte, não é um credo morto, um sistema religioso estático, ou uma doutrina sem sentido. É antes uma expressão vivencial. Trata-se de um padrão de vida baseado na perfeição de Cristo, que reflete o caráter do Pai e se manifesta naqueles que possuem a vida que vem dele. Romanos 8,16, vamos ler? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, amados, o que é ética? Ética é postura. Ética é estilo de vida. Ética é maneira de viver. Os filósofos dizem que a ética é a ciência do dever, ou a ciência do viver. A ética é a maneira pela qual nós vivemos. Mas aqui, o Sermão do Monte está ensinando uma ética, um padrão de vida, que não vem de nós. Que não tem nada a ver com os nossos caráteres. Muito menos com as nossas personalidades. Tem a ver com a vida implantada de Cristo em nós. É um padrão tão elevado que nós não podemos nem sequer vislumbrar alcançá-lo. Por mais moralista que uma pessoa seja, por mais correta que uma pessoa seja, por mais nobre que uma pessoa seja, ela não pode viver uma vida que satisfaça a Deus, se não tiver a vida de Cristo. Essa é uma ética implantada. Esse é um padrão de vida que nós não possuímos e que nos é outorgado, nos é dado, nos é presenteado pela vida de Cristo em nós. Só que esse padrão é manifesto através das nossas vidas. Nós somos imperfeitos, completamente imperfeitos. Qualquer perfeição ou coisa que vale a pena nas nossas vidas, só pode vir por intermédio da vida dele em nós. Nós não temos nada para oferecer para ninguém, nem para nós mesmos. E se a nossa ética for pautada ou for fundamentada num padrão de vida que nós podemos viver por nós mesmos, então a nossa ética não tem nada a ver com a ética de Deus, com a ética bíblica, com a ética do Sermão do Monte. Nada a ver com a vida de Cristo. Por mais comportados, comedidos, educados, corteses que nós sejamos, por mais cordatos, por mais boa gente que eu seja, que você possa ser, se a vida de Cristo não for a minha ética e a sua ética, a nossa ética é uma ética do inferno. É uma ética que não vem de Deus e é de acordo com os nossos padrões socioculturais e religiosos. Não tem nada a ver com o Sermão do Monte.
experiência da revelação do caráter de Cristo, vai gerar no indivíduo uma moral que vem dele, uma ética que vem dele, e uma postura que é por intermédio da vida dele. Eu não sei fazer nem boas ações na ótica de Deus. Até as coisas boas que eu possa fazer, tem que vir dele, como ética do reino de Deus. A ética não é um moralismo religioso, humano, mas é uma moralidade celestial. O traço característico da cidadania espiritual do reino dos céus está presente na ênfase dada à palavra makarioi, que pode ser traduzida por abençoados, altamente favorecidos ou felicitados pela ação graciosa e poderosa do Pai Celestial em Cristo. Somente a suficiência de Cristo nos proporciona uma felicidade produzida pela ação do seu Espírito em nosso cotidiano, nos fazendo reproduzir o seu caráter. Então a nossa ética, quando é a reprodução do caráter de Cristo, é sinônimo de felicidade que vem de dentro para fora, que foi implantada pela vida de Deus, que não é forçada, que não é algo aparente para as pessoas verem, mas é algo que reflete a vida que está em nós, que é a vida de Cristo. Esta é a ética do reino, essa é a cidadania do reino. É interessante, essa palavra aqui, makarioi, você não pode traduzir totalmente no português, fica difícil. Faltam palavras. O máximo que a gente consegue atingir em português aqui é abençoados, altamente favorecidos ou felicitados pela graça de Deus. É alguém que foi presenteado com a vida de Cristo. E essa vida gera felicidade nessa pessoa. E essa felicidade faz com que ela se reconheça necessitada, pobre de espírito. E herde o reino dos céus. E tenha como herança o reino dos céus. É alguém que perde a si mesmo para ganhar uma vida que não é dele. Esse é o makarioi. Os makarioi são pessoas privilegiadas. Não parece nome de tribo, gente? Os makarioi. Ia fazer a tribo dos makarioi. Bom, nós somos dessa tribo, né? A tribo dos makarioi. Fica esquisito, mas é verídico. Os makarioi são pessoas privilegiadas por receberem um favor divino. Nós somos agraciados, nós recebemos uma coisa que nós não mereceríamos. Você é um makarioi e uma makarioi, porque não tem feminino aqui, é neutro o substantivo. Você é uma makarioi e um makarioi, porque você foi agraciado, você foi presenteado e presenteada com a graça de Deus. Você foi altamente felicitado, favorecido ou favorecida por essa graça. Então essa é a nossa tribo. Nós estamos na moda das tribos. A igreja podia sair com essa, né? São pessoas muito ricas por terem recebido o tesouro celestial da graça que há em Cristo. Vamos ler então Efésios 1:6. Para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Oh, glória a Deus, eu vi alguém falando isso. Por que a gente não diz isso, dona Devanira? Por quê? Nós somos feitos agradáveis a si no amado. Quem é o amado? Nós somos feitos agradáveis a si. Nós não precisamos nos tornar agradáveis para sermos aceitos por Deus. Isto é graça. Tudo que eu faço é desgraça. Tudo que Deus faz é graça. É incrível esse antagonismo, mas ele está presente em tudo nas nossas vidas. Tudo que você e eu botamos a mão para fazer, e que não é a mão de Deus, e que não é o poder de Deus, o Espírito de Deus agindo, não tem nada a ver com graça. Muito menos com o que Paulo diz aqui em Efésios 1. De acordo com esta constatação bíblica, as pessoas felizes são as que possuem uma alegria gerada no íntimo, note, gerada no íntimo,
vinda do Senhor, e que faz com que possam celebrar o triunfo do Cordeiro, em meio a circunstâncias desfavoráveis, a si mesmas. Então quem que é o pobre de espírito? É aquele que celebra uma vida que não é mais dele, mas é a vida do Cordeiro que está nele, e em qualquer circunstância da vida, ele celebra, porque a vida não lhe pertence mais. É uma vida enxertada, é uma vida insuflada, é uma vida introjetada. É a vida de Cristo que faz com que uma pessoa seja feliz e celebre essa vida. Porque eu e você não temos o que celebrar sem a vida de Cristo. Para nós não há sentido na vida sem a vida de Cristo. Vida de Cristo é vida que dá sentido à vida humana. Vida humana sem vida de Cristo é vida morta. É vida que só espera o prazo de validade cronológico ali para assinar o atestado de óbito a alguém. Vida de Cristo é vida que não tem fim. É vida que é eterna, é sempiterna. Não tem começo, porque começou na eternidade. E não tem fim, porque jamais vai acabar. Porque está em Cristo. Eu não coloquei aqui, mas nós poderíamos colocar o verso de Colossenses 3:3, que diz que a vida está escondida com Cristo em Deus. Quem é que pega a tua vida agora? Quem é que rouba a tua vida de Cristo agora? Ninguém. Vamos ler Apocalipse 1:3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Nós só esperamos a volta agora. A única comemoração nossa não é mais Natal, é volta, é vinda, segunda vinda de Cristo, é ceia. Esse Natal aí é Natal social, gostoso, as comidas principalmente, acho que são a melhor parte do Natal. Não tem como negar isso. Presente é bom, gostoso, ver as pessoas a quem a gente ama, uma delícia. Mas de Natal, a mídia está roubando aí, faz 2000 anos, que foca no nascimento ali, aqueles filmes feios, caquéticos, mal tipificados da Palestina, aqueles personagens com ar sujo, fazendo ali o nascimento de Jesus ali, mas o que aquilo é de evangelho? Nada. Eu estou tacando pau no Natal, gente, porque eu estou falando biblicamente, tá? Não estou falando da reunião de família que a gente vai ter daqui a pouco. Isso é outra coisa. Mas aqui está falando de felicidade. Está falando do verdadeiro sentido da vida. Cristo já é motivo de festa na minha vida. Cristo já é motivo natalino em mim. Cristo é motivo da minha celebração. O Cordeiro que foi morto e ressuscitou. E eu estive ali incluído com Ele. Fui incluído com Ele. Esse é motivo de celebração para mim. Porque isso é o verdadeiro sentido da vida de Cristo. Felicidade por ter sido aceito. Felicidade por ter sido incluído em Cristo. Felicidade por participar de uma coisa que eu não fiz, porque eu não poderia fazê-la. Por participar de um projeto que eu não teria capacidade de me inserir nele, mas que eu fui inserido. Participar do projeto redentor de Deus, ser aceito no amado. Amados, o que dá dó também é das nossas traduções. Só uma ou duas traduções em português traduz isso aqui correto. Fez agradáveis a si no amado. A maioria traduz tudo errado. Essas pessoas, esse estado, essa experiência descreve exatamente o estado ou condição das pessoas que experimentam a suficiência da pessoa e obra de Deus em Cristo. E não se ancoram nas circunstâncias negativas ou positivas em que se encontram. Nunca será uma felicidade centralizada pelos prazeres superficiais e passageiros, produzidos pelo espírito humano, ou pela falsa sensação de êxito, gerada pelas conquistas, tributadas às nossas capacidades de realização. Ou seja, nunca a felicidade que vem de Deus é uma felicidade centrada em mim, mas é centrada na pessoa do Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo. É centralizado na pessoa de Cristo. A minha felicidade é uma pessoa. Ser feliz é possuir essa pessoa dentro de cada um de nós. Isso é o sentido de felicidade. Isso é o sentido da vida. É a dependência de Deus versus a autodependência humana. O pobre de espírito é um dependente de Deus. O pobre de espírito que não é macarioi, que não é bem-aventurado, ele é coitado. Ele é sofredor. Ele é alguém triste. É alguém sem perspectiva na vida. É alguém que não tem sentido para a própria vida. Não encontrou sentido. Porque a vida não lhe faz sentido. Mas o pobre de espírito, segundo Deus, é alguém que foi encontrado, foi achado, foi atraído, foi absorvido pela obra redentora e incluído em Cristo. Esse é o feliz, segundo Deus. Ser feliz para Deus é participar desse projeto redentor em Cristo. Os pobres, o termo pobres, era conhecido entre os judeus e descrevia aquelas pessoas humildes que viviam na inteira dependência de Deus. Na verdade, o termo já era conhecido no Antigo Testamento, referindo-se àquela gente vitimizada pelas opressões, explorações, sofrimentos, misérias e humilhações que lhes eram impostas por pessoas ou sistemas. Você sabe o que o feliz faz? Ele conta somente com Deus. Ele não conta consigo, ele não conta com ninguém à sua volta, ele conta com o socorro de Deus. Os pobres de espírito eram identificados como aquelas pessoas dependentes de Deus. Jamais dependiam de si próprias, mesmo vivendo condições adversas. Mesmo vivendo miséria, fome, perseguição, opressão. Eram pessoas que não tinham outro chão que não fosse a pessoa de Deus. Não tinham outro fundamento. Não tinham nada a que se apegar que não fosse o próprio Deus, ou a pessoa de Deus. Então, pobre aqui no sentido do mundo é pejorativo. Pobre, coitado, pobre de espírito, ou espírito de porco, nada a ver com aquele time, mas espírito de porco, né? Sem ofensas, Ildui, né? Lucilene também está aí, né? Sem ofensa a ninguém, mas pobres de espírito é o pobre que reconhece sua miséria. É o pobre que só conta com o socorro de Deus. Esse é o verdadeiro pobre, segundo Deus, que é rico no reino dos céus. O conceito bíblico de intimidade com Deus traz em seu bojo a ideia de um estado interior de felicidade, fruto de uma intervenção específica da graça divina nas pessoas que passam por situações de adversidade extrema. No entanto, esta situação só poderia ser experimentada por aqueles que se viam totalmente impotentes e dependentes da ação do Pai Celestial. Esse é o pobre de espírito. Somente as pessoas que realmente chegam ao fim de si mesmas podem experimentar a riqueza da presença divina em meio à pobreza do espírito humano. Pobre é carente, mas carente que já é rico, porque a única riqueza que vê pela frente é a pessoa de Deus, é ser preenchido com a pessoa de Deus dentro de si, é viver a vida de Deus em si. Isso é pobre, segundo Deus, o que é feliz, altamente favorecido. Graça de Deus presente em qualquer situação da vida. Há também outro sentido para os pobres, segundo Deus, que indica uma ausência de orgulho pessoal ou segurança própria, vista numa postura de quem assume a sua total carência da vida e da ação de Deus. É alguém que não se orgulha de si mesmo, das próprias mazelas, e é alguém que não tem segurança em si mesmo, ou em si mesma. É alguém que não confia em si próprio. É alguém que nunca bate no peito e diz: eu sou mais eu confio em mim.
Vai nessa tua força, que força? Vai nessa tua miséria, vai nessa minha miséria. Nessa minha impotência, na minha incapacidade. Não tem do que se orgulhar. É a total dependência humana da misericórdia de Deus, totalmente declarada e experimentada. Esse é o pobre de espírito. O evangelho do reino dos céus começa com a total desistência de nós mesmos, os pobres de espírito. É a tribo dos Macarioi, ou dos Pitorroi, que são os pobres. Eu estive estudando isso aqui, e eu descobri uma coisa. Pobre de espírito, alguns dizem pobre no espírito, não. Pobre de espírito. Não existe pobre no espírito. Até porque o espírito de quem não tem o espírito está morto. Então não tem pobre no. Algumas traduções fazem de forma equivocada também. Agora é pobre de espírito. É pobre do Espírito de Deus, no caso que foi colocado depois. Ou seja, bem-aventurado é uma ação que recai sobre mim. Então, eu sou felicitado por Deus, eu sou tornado pobre de espírito. Então agora eu começo a reconhecer a minha miséria. Então uma ação de Deus, então pobre de espírito, é uma ação que vem diretamente de Deus. Eu me estenderia muito aqui em explicar algumas coisas que talvez não sejam pertinentes para agora, mas em outro momento. Talvez num curso que a gente vai ter aqui no ano que vem, de leitura e interpretação bíblica. Já estou fazendo esse anúncio, viu, pastor Eric? Antecipado. Mas não tem como eu ter riqueza espiritual, não tem como eu reconhecer a minha necessidade sem a ação de Deus. Então o bem-aventurado vem antes. Deus me torna feliz, me torna felicitado, e eu passo o resto da minha vida me reconhecendo como pobre de espírito. Essa é a dinâmica de Deus. Aí eu vivo uma vida inteira, até o fim dos meus dias, dizendo: eu sou pobre de espírito. Eu sou feliz porque eu sou pobre de espírito. Eu sou feliz porque eu reconheço a minha condição perante Deus. Eu sou feliz que eu nada posso e nada tenho perante Ele, e que Ele é meu tudo, é meu todo. E isso é ser pobre de espírito. O reconhecimento da nossa pobreza e miserabilidade espirituais, da necessidade de que o perdão do Pai nos seja outorgado, e o consequente arrependimento pela condição depravada e pecaminosa, são as credenciais para que desfrutemos da cidadania espiritual, celestial. Não tem como ser cidadão do reino dos céus sem que o Senhor nos convença, não nos convença da nossa depravação total, da nossa natureza humana, da nossa miserabilidade, da nossa natureza pecaminosa com a qual nós nascemos. A renúncia de nossas próprias capacidades salvíficas, humanizadas, e a rejeição de nos submetermos ao Espírito que rege o mundo, são as condições necessárias ao acesso e herança do reino celestial, porque deles é o reino dos céus. Eu só tenho acesso a esse reino quando eu desisto de mim mesmo. Eu só tenho acesso a esse reino quando eu renuncio às minhas próprias capacidades de entrar nele e possuí-lo. Tem gente que quer entrar no céu por si próprio. Fabrica para si religiões. Tem gente que passa uma vida frequentando uma igreja, crendo que as coisas serão assim. Tem gente que, infelizmente, não sabe que está na fila do inferno, só aguardando a senha. Mas aqueles que abriram mão de si próprios, aqueles que não têm mais apego às suas próprias vidas, aqueles que já são pobres espirituais,
foram convencidos por Deus e passam o resto dos seus dias reconhecendo que são pobres e carentes espirituais. Esse tem passaporte carimbado para o reino celestial. Esse daí já tem passaporte homologado. Será que estamos plenamente identificados, essa palavra está destacada aí, com a posição de pobres, segundo Deus, descrita em Mateus 5,3? Temos sido convencidos pelo Senhor sobre a nossa pobreza espiritual? Será que estamos refletindo esta realidade espiritual em nossos relacionamentos pessoais, familiares ou ministeriais de maneira intensa e inequívoca? São perguntas que nós não temos que respondê-las agora. São perguntas que devem nos acompanhar sempre. Será que a gente está identificado com essa realidade de pobres espirituais? Será? Essa é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, aquela perguntinha da Scarlett aqui. Será? Será? Mas uma coisa interessante é que nós precisamos estar identificados com essa pobreza, porque senão nós somos ricos segundo nós mesmos e estamos totalmente enganados. Você e eu precisamos ser ricos da pessoa de Deus, cada vez mais pobres do nosso próprio ego. Senão, a gente não é cidadão do reino. A gente não está identificado com os valores do mundo celestial de Deus. Embora não seja uma declaração completa e exaustiva de todo o ensino de Jesus Cristo, o Sermão do Monte sintetiza a essência do ensino sobre o seu reino. Apresenta o padrão ético do reino do Pai, que só pode ser alcançado por aquele a quem Ele nos enviou. O ensino de Jesus Cristo apresenta como deveria ser a maneira de viver de seus imitadores e discípulos. Por isso que eu falei identificados. Você é discípulo, discípula, imitador, imitadora de quem? A quem eu imito? De quem eu sou discípulo? De quem? A quem eu estou refletindo? Sabe o que é discípulo? Discipulado é pegar uma pessoa e caminhar com ela e tornar ela parecida com você. É o que Cristo faz com a gente. Ele nos acha na lata do lixo espiritual, nos resgata do lixão do mundo e caminha dentro de nós, nos tornando parecidos com Ele. Isto é discípulo. Há uma tradução interessante para a palavra discípulo: aquele que está disposto a morrer. O discípulo, na língua grega, matetes, é aquele que está disposto a morrer. É aquele que não tem por conta a sua própria vida. É aquele que já perdeu sua própria vida. Isso é discípulo. E ele vai imitar quem agora, se ele não tem mais vida? Só tem uma vida psíquica e biológica. Ele vai imitar quem agora? Esse pobre espiritual, que não tem nada a ver com o pobre coitado do mundo, é o pobre de espírito que imita a Cristo, que reproduz a vida de Cristo. Isso é discipulado. Discipulado significa refletir isso. Caminhar com e refletir a pessoa com quem se caminha. Isso é discipulado, isso é imitação de Cristo. Eu não tenho mais um outro padrão que não seja Ele. Eu não posso imitar a mim mesmo, ao meu modelo criacional educacional, às pessoas, a quem quer que seja. Eu só posso imitar a Ele agora. Porque o caráter dele é implantado nos seus discípulos. Cheio de defeitos, nós somos. Na área pessoal, misericórdia.
na área familiar, valha-me Deus. Na área ministerial, quanto fracasso a gente comete ou representa. Mas uma vez que somos discípulos, somos imitadores daquele que não tem defeito, daquele que gerou a sua vida em nós. Isso é identificação de pobre, segundo Deus, de pobre de espírito. Todas as vezes que eu não consigo imitar a Cristo, é porque eu estou tentando imitá-lo. E aí eu não consigo. Mas todas as vezes que pela ação do Espírito de Deus, Ele reproduz o seu caráter em mim, eu não vou fazer força para isso. A coisa vai acontecer. E aí a gente pode ser chamado de discípulos. Aqueles que já morreram e estão preparados para morrer. A ética do reino dos céus, presente no ensino Sermão do Monte, deve nortear qualquer princípio que leve o nome de cristão e em quaisquer âmbitos da vida humana. É um ensino para uma vida completa e radicalmente diferente do espírito que impera neste mundo anticristão, que hoje é chamado de pós-moderno. O pastor Eric pregou isso na semana passada, que é pós-moderno, pós-modernidade. É isso que está aí. É mando e modo do mundo que está aí. O conteúdo teológico do Sermão do Monte é o estabelecimento do padrão divino do reino celestial, invadindo todas as dimensões da vida e ação humanas. É a transformação produzida pela vida divina, claramente vistas no caráter e na postura das pessoas que pertencem ao Senhor desse reino. Sabe o que é isso? Descanso. Você e eu não precisamos mais reproduzir as nossas vidas. Mas a vida que tem que ser reproduzida em nós e através de nós, é uma vida que não é nossa mais. Isso traz descanso, isso traz leveza, isso tira peso, isso tira qualquer coisa atmosférica dos nossos lombos. Isso tira qualquer prerrogativa de esforço para atingir alvo. Isso é descanso. A vida que tem que refletir agora é uma vida que naturalmente vem dele. Acabou. É o meu fim. É o teu fim. É o nosso fim. E o começo dele. A ética do Sermão do Monte não é um credo morto, sistema religioso, estático, uma doutrina, só reforçando isso aqui, que não produz transformação de vidas. Trata-se de um padrão de vida que apresenta a suficiência e a perfeição de Cristo como reflexo do caráter de seu Pai. E visíveis na vida de seus filhos e filhas. É quando aquilo que eu falo está presente na minha vida, nos meus relacionamentos. Não está falando aqui de falta de defeitos, porque isso nós não vamos encontrar em ninguém, só no Filho de Deus, que não tinha defeito. Mas nós vamos encontrar a vida de Deus em nós, na medida em que ela é refletida. Não é algo que eu precise gerar, que eu precise mostrar, é algo que naturalmente vai ser visível. Eu olho para aquela pessoa e vejo a vida de Cristo, mas ela tem uma série de imperfeições, sim. Tudo isso daí, Davi, é a vida dela. Tudo isso é a vida dela. É a alma dela que está ali, gritando ainda, sendo santificada, sendo fritada pelo Espírito de Deus, para parecer com Cristo. Alguém já chamou o Sermão da Montanha de carta magna do reino dos céus, e código de conduta de seus cidadãos. Descreve antes o estado daqueles que são felicitados pelo Pai em seu íntimo, e as atitudes naturais que identificam os justificados por Ele. Atitude natural, não forçada. Você naturalmente, eu naturalmente reflito Cristo, sem fazer esforço, sem fazer palanque para isso, sem simular aparências, sem mostrar para as pessoas, ou tentar mostrar para as pessoas, aquilo que Cristo é em mim, porque isso é embuste, isso é enganação, isso é mentira. Mas quando isso flui naturalmente, com as pessoas com quem você se relaciona,
Não, o Giovanni é um cara cheio de defeito, cheio de coisas. Mas eu convivo com ele, eu vejo Cristo nele. Isso para mim é vitória. Agora, aí eu convivo com ele, mas o que ele fala está no púlpito. Na vida ele não é assim. Para mim isso é morte, isso é derrota. E aí quem está aqui falando para vocês é um grande enganador, um impostor. Nós temos que ser sérios nessas considerações. Viver a ética do Sermão do Monte, viver o Sermão do Monte, é viver a vida de Cristo. É viver uma vida que vence a nossa própria vida. E nos convence de que a nossa vida não tem vida nenhuma para oferecer para as pessoas. Isso é viver a vida de Cristo. Há também outro elemento da primeira bem-aventurança que aponta para uma completa ausência de orgulho pessoal ou segurança própria em relação à dependência de Deus. É a total dependência da misericórdia de Deus, totalmente declarada e vivida. Nada mais revolucionário no mundo moral. O evangelho do reino dos céus começa com o espírito da renúncia, gerado por Deus nos corações das pessoas, que se veem pobres e fracassadas diante do Criador e Redentor do universo. É alguém que enxerga a sua própria condição. O reino dos céus pode ser caracterizado como o reinado de Cristo na vida de cada pessoa que é convertida pela sua obra. A ética de Jesus é a ética deste reino. E a nós, só nos cabe sermos e vivermos pela manifestação da sua vida em nós. Sermos e vivermos. Nós afirmamos constantemente que somos crucificados com Cristo. E isto só tem validade para Deus quando nós vivemos uma vida de crucificados com Cristo. Isto só tem legitimidade quando essa vida é manifesta e vista em nós. Quando os nossos defeitos e as nossas mazelas e imperfeições são somente nossas. E quando qualquer traço de virtude e perfeição em nós é tributado ao Cordeiro, aí nós vivemos a vida de Cristo, porque nós já perdemos a nossa. Isso é vida de Cristo, isso é ética do reino de Deus, isso é ser e viver como um cidadão do reino dos céus. Como somos felizes quando reconhecemos a nossa própria miséria espiritual. A convicção de que nosso Pai é a pessoa mais rica que existe e de que somos paupérrimos espirituais tira todo o peso de nossas costas. Muitas vezes ainda tentamos carregar este peso, mesmo tendo uma vida de intimidade e relacionamento com Ele. É a teimosia da alma humana. A verdadeira felicidade, segundo o projeto redentor de Deus, só pode ser alcançada por intermédio da sua graça, manifesta na pessoa e obra do seu Filho. É felicidade gerada pela presença da vida do Filho em nós. Alguém já disse que o discípulo de Cristo é aquele que recebe e pratica aquilo que é ensinado em seu evangelho. Vamos ver João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vocês percebem isso? De trás para frente, também o amarei, relacionamento de intimidade, e me manifestarei a ele. O caráter de Cristo e a ética dele aparecem na vida. Tem os mandamentos, é questão de revelação. Os guarda, é questão de prática. É questão de vivência. E aí não tem como se equivocar com isso. Você sabe quando que nós somos felizes segundo Deus? Quando não sobra nada, Fernando, de nós mesmos.
quando não sobra nada da gente, nós somos felizes. Enquanto tiver fagulhas da gente, insistência, ainda não somos felizes. A felicidade gerada por Deus é a alegria íntima que sobrevive às situações externas. Expressa uma situação existencial ancorada na ação graciosa do Pai Celestial. Não é produto meu, nem teu. É demonstrada pela ausência de orgulho pessoal, de segurança ou justiça próprias, caracterizada por uma relação de dependência incondicional com o Pai. Ser feliz para Deus extrapola os limites da felicidade que pode ser vislumbrada pelo ser humano. Nós só conhecemos felicidade aparente e enganosa. E felicidade que acaba. E ele nos faz conhecer a tribo dos Macarioi, dos bem-aventurados, somos nós, seu corpo. Nos faz conhecer uma felicidade que extrapola os sentidos dessa vida aqui. É uma felicidade para a qual não tem limites e nem padrões com os quais nós lidamos. A consciência da insuficiência humana é a primeira atitude que agrada a Deus. Esta primeira bem-aventurança decreta logo de início a total falência e impossibilidade de sermos felizes pela suficiência humana. Já é o golpe de misericórdia em mim, dizendo: você não pode e não é nada por você mesmo. Isso dói ou não dói para o ser humano? Tem coisa pior para o ser humano do que tirar a sua autodependência da vida? Tirar o seu próprio chão, e dizer: agora o chão, a sua base, o seu fundamento é a vida de Deus em você. E agora você está morto. Mas eu não quero isso, então você está vivo ainda. Somente quando reconhecemos a nossa insuficiência, poderemos ser satisfeitos com a suficiência divina. Por essa razão, todas as outras bem-aventuranças são decorrentes dessa desconstrução celestial. Ser feliz, segundo Deus, é ser invadido pelo ser de Deus. É santificação sem esforço, com leveza e com dependência. Felizes são os que não são, para que Cristo seja o seu tudo. Você pode chegar para o teu parente agora, para a mesa de Natal, que já está quase posta lá. Eu lembrando sempre de mesa, né, gente? O que será isso? Quem me conhece de alguns churrascos aqui sabe por quê. Mas a questão é essa, amados. Ser feliz para Deus é o que você é, o que eu sou. Amém por isso. Se você é como eu, um pobre de espírito, então você é feliz. Porque você foi felicitado pela graça de Deus. Isso não depende de você. Vem dele. Isso tira o peso que levaria a gente para o inferno. Quero orar com vocês agora. E eu não apertei esse troço aqui. Aí o Diegão está com a cara ali em cima. Vamos ver como é que está o tempo. Mas pela misericórdia de Deus, conseguimos concluir o boletim. Eu quero orar e desejar a vocês, todos pobres de espírito, Feliz Natal. Mas o Feliz Natal, não esse Natal aí não. Mas uma feliz comunhão com a sua família. Feliz almoço, uma feliz tarde. Lembra da tua condição perante Deus. E testemunha dessa condição para as pessoas que ainda não o conhecem. Pai, é a tua palavra que deve falar aos nossos corações. Nós não temos nada para dar, ser ou dizer. Mas é a tua vida que deve ecoar em nossas vidas. Pai, nós temos que ganhar a cada dia a consciência de que somos pobres de espírito. Porque nós temos uma vida que não é nossa. A vida que é tua. E por isso nós somos bem-aventurados. E por isso nós herdamos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Convence, Pai, a tua igreja, a cada momento, dessa pobreza e dessa condição espiritual, que só o Senhor pode revelar. Muito obrigado pela pessoa e obra de Cristo presente em nós. Em nome de Jesus. Amém.
A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.